Então, iniciamos aqui o estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na primeira parte, no título Os Objetivos dessa obra, e a gente começa analisando o primeiro parágrafo, que é exatamente esse que está na tela. E nesse primeiro parágrafo, Kardec ele expressa a sua intenção de focar exclusivamente na parte moral dos ensinamentos de Cristo. Ele vai argumentar que, enquanto outras áreas do ensinamento de Jesus, como os milagres, os dogmas, eles podem gerar debates e até mesmo controvérsias, o ensino moral é o único terreno que é comum a todas as religiões e serve como ponte, como uma convergência para que todas as religiões falem a mesma linguagem. Então vamos começar o nosso estudo desse primeiro parágrafo. Então, nesse primeiro parágrafo, Kardec começa falando o seguinte: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Que partes seriam essas? Os atos comuns da vida do Cristo. Aqui ele está se referindo às ações, às atitudes de Jesus no dia a dia. Como é que ele interagia com as pessoas, como é que eram os seus ensinamentos, como é que eram as suas práticas religiosas. Uma segunda parte refere-se aos milagres, que são os eventos extraordinários que eram atribuídos a Jesus, coisas que o homem na época, né, eles não entendiam e que desafiavam as leis da natureza, demonstrando, né, o seu poder divino. Aí ele continua: as predições. O que seriam essas predições? São as profecias feitas por Jesus sobre eventos futuros, tanto em relação à sua própria vida, quanto em relação ao destino da humanidade. Isso também é uma matéria bastante explorada nos evangelhos. Outra situação são as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentar seus dogmas, ou seja, as palavras de Jesus que foram interpretadas e desenvolvidas pela igreja ao longo de séculos, né, que acabaram formando os dogmas da fé cristã. E por último, o ensino moral, que na verdade é um conjunto de ensinamentos de Jesus sobre como viver dentro de uma vida ética e justa, baseado em princípios como o amor ao próximo, a compaixão, a humildade, o perdão, a caridade. E aí ele fala, as 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, diferentemente das outras 4 categorias, o ensino da moral de Jesus é um ponto que converge, é um terreno comum onde qualquer religião pode se encontrar. Ninguém questiona a moral. Você pode questionar se tem milagre, se não teve. Você pode questionar as interpretações da fala de Cristo, mas a moral que ele passa em seus ensinamentos não tem como questionar. Os princípios morais ensinados por Jesus são considerados universais, aplicáveis a qualquer pessoa, independente da sua crença religiosa. Os ensinamentos morais de Jesus são apresentados de uma forma clara, direta, sendo facilmente compreendida por pessoas de diferentes culturas. Essa ética que é ensinada por ele é fundamental para a construção de uma sociedade justa e harmoniosa, sendo extremamente relevante para todas as pessoas em qualquer época. E, logicamente, há um consenso que, ao longo dos séculos, o ensino moral de Jesus tem sido amplamente aceito
e valorizado por pessoas de diferentes religiões e filosofias. Ou seja, Kardec defende que enquanto as outras partes do Evangelho podem gerar debates, interpretações divergentes, né, para várias outras religiões, o ensino moral de Jesus é um ponto de convergência, é um ponto comum, é um guia seguro para a vida. Esse guia moral, né, ele vai refletir e vai acabar buscando um denominador comum entre as diferentes religiões e a crença no poder transformador dos princípios éticos ensinados por Jesus. E Kardec continua: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Então, Kardec, ele afirma que a moral ensinada por Jesus é tão poderosa, é tão universal, que até mesmo aqueles incrédulos respeitam e acabam se curvando diante dessa moral. Ele fala, ó, é terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Então, Kardec ele está passando uma visão de como um terreno comum onde todas as religiões elas podem se unir. Ou seja, a moral cristã ela não é disputa. A moral cristã ele é algo que converge, que todas as religiões, todos os crédulos, eles falam a mesma linguagem. Por quê? Porque acaba transcendendo essas divergências doutrinárias. As disputas religiosas, segundo Kardec, sempre se originaram das questões de fé dogmática, mas nunca da moral cristã. Ele fala, ó, aliás, se discutissem nele, teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Kardec fala aqui, se as seitas, as doutrinas religiosas, se elas discutissem a fundo o ensino moral de Jesus, seriam condenadas por suas próprias ações, já que muitas das vezes, o que a gente acaba observando, que elas dão mais importância aos aspectos místicos, aos milagres, às proezas que Jesus fazia naquela época, e menos a prática da moral, que exige que a pessoa acabe fazendo uma transformação de si própria. Ele fala, ó, para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. O que Kardec está trazendo aqui? Ele está trazendo que o ensino moral de Jesus ele está sendo apresentado como um guia completo para a conduta humana, não só na vida pessoal, mas como na vida pública. Como é que você pode agir de forma correta, né, dentro da sociedade? Como o fundamento de todas as relações sociais, elas acabam se baseando na justiça. Só que a gente sabe que a justiça humana, muitas das vezes, é uma justiça falha. Ele continua. E, finalmente, em acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma
ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é que será objeto exclusivo dessa obra. Então, Kardec aqui, mais uma vez, ele está falando que a moral de Jesus ela é vista como um caminho seguro para a felicidade eterna. E como essa relação vai ocorrer entre a vida e a vida pós-morte. E analisando, né, essa última parte, ele fala, ó, essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Então, Kardec já deixa bem claro, ele já está anunciando que o foco do seu livro será exclusivamente a análise do ensino moral de Jesus. Então, o que a gente pode concluir e resumir deste primeiro parágrafo? Bom, ele vai exaltar o ensino moral de Jesus como um princípio universal e atemporal, que é capaz de unir todas as pessoas, independentemente da sua crença religiosa. Ele vai argumentar que a moral é a parte mais importante dos evangelhos e que é a única que pode trazer paz e harmonia entre os homens.